Essa aula está sendo gravada para turma de Criação de Personagens 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Eu estou gravando essa aula ao vivo com os alunos em sala de aula, mas não estou filmando, estou gravando apenas a minha tela. Os alunos que estão matriculados, eu espero que essa gravação sirva de memória para eles. Se alguém estiver vendo esse vídeo fora de contexto, porque isso vai estar no YouTube, mas como o vídeo não listado, mas pode ser que alguém caia lá por acidente, não vai fazer muito sentido. Se fizer algum sentido, boa sorte, né? A gente fica feliz pela pessoa, mas isso é só realmente material de revisão para vocês que estão aqui comigo ao vivo. Eu também não tenho um microfone captando a pergunta de vocês. Então, se você fez uma pergunta, você tem que lembrar que você fez a pergunta, qual pergunta que é. Tá? Então, é só para ver se isso ajuda na revisão, para não ficar só a memória da aula. Tipo, nossa, eu vi a aula, o que ele falou mesmo? É, só para isso, tá? A gente falou na nossa aula anterior, né, sobre o plano de ensino. Nessa aula agora a gente vai falar sobre preparação para modelagem. A gente ainda está num bloco teórico, porque a gente precisa falar de processos que antecedem o começo da modelagem. Era para eu ter dado essa aula na sexta-feira, mas eu estava doente, então a gente está com um atraso de uma aula. Não é um problema grave, porque a gente tem muito mais semanas do que o que eu projetei. O curso sempre é 18 semanas, levando em conta que a gente pode ter 20. Então, isso não é um grande problema no planejamento. Mas o que eu quero tentar hoje, eu quero ver se eu consigo entrar em Concept Art e Model Sheet. Não falar tudo, mas se eu consigo começar a falar. Porque aí na próxima aula eu posso arrematar o assunto teórico de Concept Art e Model Sheet no comecinho da aula, e a gente usar o resto da aula prática da semana que vem, da sexta-feira, para a gente poder montar a nossa pasta de modelagem. Tá? Então a gente vai ter o trabalho prático em sala de aula de preparar as imagens que vocês vão usar como referência para a modelagem. Quem estiver fazendo TI, TCC, essas coisas, é bom pensar o que você vai produzir para o semestre até sexta-feira, né? Que a gente vai falar dessas coisas. Então, preparação para modelagem. Hypoly tem a ver diretamente com a pesquisa de referência, tá? Então a gente vai falar primeiro da pesquisa de referência. Eu tenho que falar um pouco sobre o workflow de modelagem Hypoly, que é um pouco diferente do workflow de modelagem Low Poly, tá? É um pouco diferente, assim, pouco mesmo. É só por questões de formatação industrial da coisa. A gente está na indústria de jogos, e porque a gente está na indústria de jogos, a criação de um personagem Hypoly, ela é recebida pela indústria de uma forma diferente. Vamos ver se eu consigo explicar isso com um visual melhor do que só a prévia do vídeo. Tá? Então, se eu não me engano, e às vezes eu me engano, eu trouxe aqui 2 personagens que eu produzi, Hypoly, e que tem vídeos para vocês verem o processo completo. Então, são personagens que não são novos, mas eles têm todo o processo gravado. Então, é possível ver 100% da minha modelagem desses personagens. E aí, de novo, como eu falei, eu quero entrar um pouco em Concept Art e Model Sheet. Então, o que eu quero explicar o personagem que eu vou mostrar, ele começa aqui. Esse é o primeiro desenho que eu fiz de concepção do personagem. E observação sobre esse desenho. Eu não fiz esse desenho pensando, nossa, vou fazer um personagem, uma espada, cavaleiro, medieval. Não. Eu desenho como hábito, né? Eu desenho como hábito, e eu vou acumulando esses conceitos nos meus cadernos ou na minha vida. Mesma coisa quem faz pesquisa ou assiste filme e faz, por exemplo, uma lista de filmes que já viu. Ou quem lê livros constantemente, faz uma lista dos livros que já leu. Ou quem frequenta museu, ou quem pratica esporte e guarda essas memórias e guarda essas referências como base no fundo da cabeça. Né? Para você criar uma arte conceitual, você tem que tirar o conceito de algum lugar. E as experiências que a gente tem em vida fazem parte desse processo. Então, se eu sou um desenhista, eu posso registrar isso com desenho. Se eu sou um atleta, eu registro isso com troféu, com medalha, com campeonato, com cicatriz no joelho. Se eu sou um cinéfilo, eu às vezes guardo isso com minha coleção de filmes. Se eu sou um gamer, eu guardo isso com os jogos que eu zerei, platinei, desisti. Tudo isso vai virando o quê? Nosso bloco de referência.
Por que eu estou falando isso? Por quê? Na hora que chega o momento de, tem um projeto para fazer, você vai puxar desse caldo de experiência seu o que você vai fazer. No meu caso, é muito simples. Eu sou um professor de modelagem e eu precisava vir com um projeto de modelagem para Personagens 2. E aí, na hora de escolher os personagens que eu ia modelar, entre os meus sketches, eu ressaltei isso. A mesma coisa que você vai fazer um jogo. Eu preciso fazer, vamos pensar honestamente, eu preciso fazer o game design obrigatoriamente para ser como ponto de partida de um jogo, ou eu posso começar com a história de um personagem e depois fazer o jogo em volta disso? Eu não posso pegar o ponto de partida do game design de qualquer lugar. Então não é possível que eu falo assim, nossa, eu quero fazer esse personagem, vamos fazer um jogo para ele. Não é possível isso. Isso talvez seja uma possibilidade, não estou falando para vocês fazerem isso, mas pode ser uma possibilidade para o trabalho de vocês, desenvolvimento de RPG, que é, em vez de vocês começarem o trabalho de vocês a partir vamos fazer um jogo medieval. E aí você vai convencendo seus comparsas a fazer um jogo medieval. Você pegar o que é o personagem que você quer fazer. O que é o personagem que você quer fazer? O que é o personagem que você quer fazer? Vocês juntarem a lista de coisas que vocês estão interessados em fazer e construir o jogo a partir daí. Porque, vamos lá, vamos prender esse malandro. Já que eu estou gravando, deixa eu ensinar você a ser malandro. As aulas são ao vivo. Quem já teve aula comigo, né, na gravação, na aula que eu estou ao vivo, eu gosto de ser um pouquinho mais solto, né, fazer umas tangentes mais interessantes. Se você está com o seu grupo e você parte do ponto que é o que você quer fazer, o que você vai fazer no semestre, e o cara fala, eu quero fazer um cachorro, eu adoro cachorro e eu quero fazer um personagem um cachorro, ótimo. Se no meio do semestre esse cara desistir, não fazer, se ele achar que está cansativo, se ele não estiver entregando, a culpabilização dele é muito maior do que se você fala com ele, faz um peixe aí. E ele fala, mas eu não gosto de peixe. Mas o jogo é sobre peixe, você tem que fazer um peixe. O cara já está desmotivado, então assim, por mais que você tente culpar ele não vai se sentir culpado, ele não vai achar que fez nada de errado. Ele não vai achar que é problema dele. Ele fala assim, você não precisa fazer um peixe, eu não queria fazer peixe desde o começo. Ele não vai entender que é culpa dele. Ele não vai entender que ele está envolvido no processo, que ele é parte da equipe, e por ser parte da equipe, ele tinha que ter uma entrega ao tema eleito pelo grupo. E que ele tem que fazer o melhor com o que ele tem disponível. Ele vai aprender isso quando tiver dinheiro na jogada. Quando tiver dinheiro, ele fala, nossa, esse é o salário? Então, sim, senhor, quantos peixes você quer mesmo? Então, como estratégia de produção, vocês partirem do conjunto de ideias que vocês já estão acumulando e falar, não, eu quero fazer isso. E tentar construir o projeto em cima de coisas que vocês querem fazer, porque só na faculdade vocês vão conseguir realmente criar essa dinâmica. Né? Lá fora, você faz o simples que tem, você entra na porta que está aberta. Então, é interessante que vocês pensem, não, o que é o conteúdo que eu quero fazer? E no meu caso, é meio isso. Assim, não, peraí, desses desenhos todos que eu tenho, o que eu quero fazer? O que eu estou disposto a fazer? E aí, é comprometimento. Eu falei que eu vou fazer isso, ninguém falou, eu falei que eu ia fazer. Então, eu fiz esse exemplo que eu estou dando desse personagem. Eu estou citando ele porque tem ele completo, né? Ou seja, eu realmente finalizei o personagem, né? Ele está pronto. Você vê que tem uma distância entre o personagem finalizado e o desenho que eu mostrei, né? Tem uma distância enorme, não tem? Então, isso é importante, isso é parte do que eu estou falando aqui. Tá? Então, o fato que você falou que ia fazer uma coisa não está engessando o que você vai fazer. Não é isso que acontece. O conceito é o ponto de partida. Concept art é ponto de partida. Concept art não é design de produção. Tá? Concept art é, nossa, o que eu quero fazer? O que você de fato faz e funciona na plataforma é o design de produção. Tá? E com modelagem high poly, é muito comum que o design de produção seja finalizado no modelo high poly. Inclusive, antigamente, ainda se pedia escultura física e pedia aprovação com um cara que aprovava, carimbando a aprovação na peça física.
Porque aí o cara secava a peça, e se o cara falasse, eu queria um design diferente, eu falava, não, querido, você aprovou. Está gravado em pedra. Então, hoje em dia, isso acontece também. Você faz uma peça de concept em escultura digital, mas você imprime ela para aprovação. E eles aprovam a peça impressa. Então, se o cara falar, mas eu quero mudar, eu falo, não, querido, você aprovou essa peça. Esse é o design que você falou que ia ser. Então, agora não tem volta. Porque senão, você corre o risco do cara querer alterar a sua peça eternamente. Você não vai querer correr esse risco. Então, é interessante que você possa fazer a concepção começando no papel e terminando ela no 3D. Então, nossa, o personagem não tem rosto, pô, quero pôr o rosto dele. Como é que é o rosto que eu quero pôr? Nossa, eu não tinha pensado nas cores. Quais cores que eu quero pôr? Eu posso definir isso na peça 3D, eu posso definir isso na peça 2D, né? Se você tem equipe, tem um cara que pinta pra caramba, você pode pedir que não faz aí o seu concept art, né? E vamos ver o que sai daí, né? Mas aí, só comentando, né? Tipo, esse é o desenho inicial, esse é o ponto de partida, o conceito inicial, e essa imagem é a imagem final. Na verdade, é um vídeo, né? Eu estou pegando aqui a coisa animada, né? Na verdade, isso é uma animação, né? Então é um ciclo de animação. Isso é porque a aula envolve rig, né? Então a gente tem que falar dessas coisas. Né? Como eu também sou professor de FX, né? Eu tinha que colocar alguma coisa de FX. E, eventualmente você vai combinando as aulas num modelo só, tá? Então, tudo bem. Isso aqui é o que é esse render aqui? Esse aqui é a malha. Isso aqui é o render 4K, porque obviamente que eu fiz um render 4K. Né? Então, o que acontece? Vamos voltar nisso aqui e vamos falar sobre por que eu não posso só pegar isso e modelar isso. Eu acho que aqui a gente já consegue identificar um problema. Se eu vou fazer um personagem e ele vai estar numa cena, talvez a falta de rosto seja problemática, talvez não. Tem jogo que pode manter a falta de expressão. É muito comum fazer isso, inclusive, em alguns jogos, fazer isso nos NPCs. Senhor. Que medo. Ele deve ter um preguinho em algum lugar, depois a gente procura. Mas Então, isso é um problema. Um outro problema que eu gosto de citar no caso desse design é o tamanho do cabelo dela, né? Fazer esse cabelo de tamanho significa que eu tenho que animar isso, movimentar isso, produzir isso, criar esse volume. E design, gente, design de personagem não é para criar problema, é para resolver problema. Se o seu design ele só cria desafio, talvez ele não seja um bom design. Design é para resolver problema. Você tem que contar uma história. Qual equipe que você tem? Quem consegue modelar? Quem consegue fazer? Qual nível de detalhe realmente você precisa? Se você começa a colocar detalhes só porque é legal, só porque, nossa, vai ficar tão legal, você pode estar criando uma série de armadilhas de design. O que cada uma dessas partes da imagem oferecem como conteúdo para quem está consumindo. Então, existe, por exemplo, nesse desenho, falta de informação de como que é a estrutura, por exemplo, debaixo da saia. Tipo, eu não sei se a saia dela vai levantar no produto. Isso é uma coisa que eu preciso saber se eu for produzir. A câmera, se isso vai para um jogo, onde é que vai estar a câmera? A câmera é livre, é solta, eu vou ver por baixo dessa saia, eu vou ter que modelar pernas. Ela vai trocar de roupa, ela vai ter outro figurino, ela vai trocar de armadura, ela vai trocar de cabelo, ela vai trocar de expressão. É muito comum, por exemplo, o cara fala, eu quero fazer um jogo onde o personagem é customizável. Mas quem é que faz a customização? Porque a customização envolve criação de conteúdo e programação de sistemas. Vai ter conteúdo para fazer customização de personagem. Você vai ter a personagem vestindo calça, vestindo saia. Por que ela vai vestir uma calça no seu projeto? Por que ela troca de calça para saia? Isso é importante. Então,
essas coisas, um artista de conceito, ele vai criar um conceito e quem estiver dirigindo, ou quando a pessoa estiver fazendo, ela tem que olhar e falar, não, peraí, mas isso é execuível? Dá para fazer isso no tempo que a gente tem? Então, é uma série de revisões que tem que ser feitas. Essa revisão, eu tenho ela aqui, a minha revisão de design aqui, tá? Isso é uma revisão de design, ainda não é o design final, isso é uma revisão de design, isso é concept art, né? Isso muda uma série de coisas sobre o personagem. Primeiro, ele detalha mais o personagem. Tem mais informação nesse personagem, vamos colocar aqui lado a lado os dois desenhos. Eu não acho que um desenho é melhor que o outro, não é nem o ponto pensar, mas eu gostei mais do desenho laranjinha, né? Isso acontece muito em arte conceitual. Você tem um design e fala, mas eu gosto mais desse. Mas esse não resolve o problema. Então a gente vai para o que resolve o problema, né? Então, por exemplo, mudou o cabelo. O cabelo ali ainda é um cabelo comprido, mas olha quanto volume eu removi de cabelo nessa revisão de design, né? Outra coisa que esse design faz em relação, né? Esse design aqui faz em relação a esse é colocar a direção para as mechas. É já falar como que é o penteado da personagem, que é um problema de modelagem. Se eu pensar nisso aqui, como que isso aqui se traduz em forma 3D? Aonde que vão estar os cortes? Aonde que vai estar a malha? Aqui eu já consigo pensar que cada bloco de malha vai representar uma mecha do cabelo, tá? Aqui tem um design de olho bolinha mesmo, né? Inspirado em quadrinhos europeus, como Tintin, né? Isso é uma opção de design e também é uma opção de outras decisões que a gente vai falar sobre a pesquisa de referência. Aqui a gente tem a marcação do corpo por baixo da saia. Mesmo que eu não vá aparecer, às vezes é bom você saber como que é a estrutura, às vezes tem que inclusive modelar ela para poder resolver o caimento de tecido. Então é comum a gente às vezes fazer o corpo inteiro do personagem em malha básica para definir caimento de tecido, ver onde que o tecido apoia e para onde que ele cai. Então, meu personagem nunca vai tirar a armadura. Ótimo, então talvez essa parte não tenha anatomia por baixo. Mas a saia ela é diferente porque a saia ela vai dobrar de acordo com o movimento do joelho e o movimento do quadril. Então eu preciso de marcação de dobra, né? Onde é que vão estar as dobras disso. E eu preciso, às vezes, rigar a perna para poder acertar o rig do tecido. Tá? Então isso é importante. E aí alguns detalhes, assim, vai ter um cinto, então tem fivela no cinto. Ela vai estar usando uma luva. Como é que é essa luva? Né? E lembrando, isso ainda não é o design final do personagem. Se a gente pegar aqui imagens do render, eu peguei, deixa eu mostrar aqui do lado de cá, né? E vamos pegar aqui, eu estou sempre voltando no render final para vocês verem para onde que foi a coisa, tá? Então aqui, ó, se a gente observar a fivela aqui e a fivela que foi resolvida, eu simplifiquei muito a fivela na modelagem, porque não tem nada narrativo da fivela que me interessa, mesmo. Isso é interesse meu. Mas e se tivesse? Se tivesse o brasão da família, talvez eu não pudesse fazer essa simplificação. Então é algo que tem que pensar. Por que a fivela foi desenhada desse jeito? Tem um motivo narrativo? Isso faz diferença? Né? Bom, no caso dela, ela tem um lugar muito melhor para o brasão, que é o peito. Né? Então tem um negócio desse tamanho para colocar o brasão, e a fivela que podia colocar o brasão. Qual vai ser mais visível? É no peito, né? Então não tem por que eu fazer isso. E, obviamente, a gente experimenta designs de brasão. Será que eu faço um coraçãozão? Né? Será que não? Né? Então, se a gente olhar aqui, eu voltei para o brasão original. Ó. Então, o brasão aqui, ó, ele volta para o original. E aqui tem informações que não tem nessa estrutura, que é como que a armadura fecha. Como que ela é encaixada e ela é vestida. A armadura, ela é duas peças que encaixam e você prende com fivela em uma certa época do tempo. Então, isso vai vir de outro espaço que vem a partir da concepção. Você pode começar concebendo o personagem sem ter a totalidade da pesquisa. E a pesquisa vai alterar como que você modela ele. Então, como eu falei, eu estou combinando as duas aulas aqui, né? Então, a concepção aqui está mostrando algumas soluções. A pesquisa que eu vou fazer vai mostrar outras soluções aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui como ficou a luva dela.
que é a botinha. A botinha, ela ganha essas faixas aqui, né? Que estavam previstas no design original, né? Essas faixas estavam previstas aqui no design original, então elas voltam. E a alteração aqui dessa bordinha aqui, ela é incluída também. Então, o design de produção está sendo o quê? Uma combinação de duas imagens. Ela não é nem uma imagem só, nem outra imagem só. Ela é a combinação de duas. E não tem problema eu fazer isso direto no 3D. De novo, não tem a polícia do 3D que chega na sua casa, né? Vigiando, né, o que você está fazendo, combinando dois modelos. Né? Aqui, ó, no caso do cabelo, né? No caso do cabelo, dá para ver que a partir disso aqui eu consegui definir um design de mecha. Então, o tipo de mecha sólida vem de outro espaço também. Daqui a pouco eu falo por que não é cabelo mesmo, por que é feito com essa gominha. Tá? Daqui a pouco a gente fala disso. Aqui é processo, né? Então, para chegar na estrutura do corpo, esse aqui é o corte, né? Ele foi feito desse jeito mesmo, desenhando por cima do design original e fazendo alterações. Aqui estudo de cor, que não foi nem um pouco levado adiante. Mas isso também é uma parte de concepção. Eu deixei essa imagem aqui porque tem um negócio interessante. Como eu falei que o modelo 3D interfere na concepção, isso é prática comum em mercado de produção de modelos 3D, para animação, jogos, etc. Você ter um modelo esculpido ou um modelo high poly e alguém vir pintando o teste de cores por cima do seu modelo. Às vezes você mesmo. Então você pegar um print mesmo de tela e testar várias paletas de cor naquilo antes de sair pintando no modelo 3D. Então você imagina você está com o modelo 3D, uma escultura, né? Mesmo essa daqui, né? Mesmo que seja esse aqui que é relativamente simples. Deixa eu ver se eu acho aqui um render. Aqui a luvinha. Eu fiz os dedinhos todos. Eu não ia fazer por preguiça. Então eu fiz, vou fazer um design de luvinha porque eu não quero fazer todos os dedos, né? Fica uma luvinha e eu endossei ela com pesquisa. Eu vi que existia luva de cavaleiro que é fechadinha. Aí eu falei, opa, posso não modelar os dedos. Mas na hora de fazer mesmo, eu tive, assim, o pique de fazer a luva completa, eu acho que ficou melhor. Deus abençoe que eu tive essa paciência. Eu adorei as costurinhas, achei que ficou cara de couro mesmo, ficou pesadinho, então eu gostei do resultado. Então, ainda bem que eu não fiz aquela luva de pegar prato quente no forno. Deus é pai. Então, aqui dá pra ver que a paleta que eu fui, a pele azul, cabelo branco, né, muito diferente disso aí. Mas qual que é o ponto? Se você vai lá e você pinta um modelo 3D, imagina que você está pintando direto no modelo 3D ou abrindo o V para pintar isso. E aí você vai pintando cada detalhezinho. Aí você fala, nossa, a cor não ficou boa não. Refazer essa cor dá muito mais trabalho do que ser um layer mais ou menos pintado igual esse aqui e ficar rodando a roda de cores de saturação e tom, né, definir uma camada para cada tom de cor e ficar mexendo no teste de cor para poder definir qual cor ficou legal. Isso é muito mais rápido, muito mais ágil, né? E, muito importante, coisa que está sendo feita nessa imagem aqui, ó. Aqui eu tenho essas manchas, que é para color picker mesmo. Ou seja, na hora que eu definir essas coisas aqui, eu posso só levar essa imagem pro Blender, por exemplo, né? Pintei lá no GIMP, né? O software que geralmente eu uso. E na hora de pintar no modelo, o cara só vai lá e pega o conta-gota e joga. E aqui, inclusive, tem já a limitação de cores, né? Ou seja, eu já vou fazer isso como regra de definição de cores. Eu vou definir o número de cores, não pelo, o que ia ser legal, mas pela limitação de tons. Então, eu vou sempre limitar entre 3, 4 tons, antes de começar a pintar. Escolher 3, 4 cores. Uma cor clara, uma cor escura, 2 tons médios, ou um tom médio. E tentar distribuir eles no personagem para ver como que fica legal essa distribuição. Começa por aí. Não começa tipo, deixa eu pintar aqui a pele dele, deixa eu ver. Não. Primeiro escolhe as cores. Depois você vai lá e faz a distribuição. E aí você fala, não, peraí.
Se faltar cor, é porque você fala assim, não, tem elementos que estão em conflito. Mas geralmente, com 3, 4 cores, você consegue distribuir toda a identidade do personagem. E o resto vem do quê? Do shader, da pintura de detalhe, né, da elaboração desses elementos. E eu posso errar à vontade. Eu posso errar à vontade nessa etapa de concepção. Eu posso fazer qualquer coisa que não dá prejuízo grande, entendeu? Agora, se eu pintar no personagem e tiver errado, dá um prejuízo grande. Né? E prejuízo mesmo, porque a gente tem que pensar em horas de trabalho. Então, sempre pensa em horas de trabalho. Então, se você consegue trocar as cores em 5 minutos para ver como é que fica, então massa. Mas você vai levar 1, 2 horas para poder trocar? Vamos pôr isso em números, né? A hora de trabalho, quando eu estava trabalhando para estúdios fora, a hora de trabalho ela oscilava entre 120 a 250 euros por hora. Parece bom, não parece? Parece um bom valor, não parece? Eu acho um valor bom. Vamos supor que seja 120 euros por hora. É bom, né? É bom. Aí que você entender é o seguinte, você pega um trabalho desse, aí você vai trabalhar 8 horas num dia. E aí, porque você, no final do dia, terminou de colorir o modelo e não ficou bom, e você tem que começar colorindo esse de novo, se você vai gastar, sei lá, 2 horas para arrumar essa cor, não precisa ser muito grande, 2 horas, você perdeu os 240 euros. Você perdeu 240 euros. Você refez uma atividade que estava pronta e ninguém está te pagando por isso que fazer. Você perdeu 240 euros. É meio triste, né? Por isso que a gente tem processos que às vezes parecem meio deslocados, mas eles economizam. Por quê? Se antes de colorir meu personagem, se eu tenho que aprovar com alguém, eu mando essa pintura, que levou 5 minutos para fazer, e o cara fala, não é isso, e eu vou fazendo, o meu tempo de aprovação, né, você mandar vários, inclusive, dependendo do tipo de produtor, é legal mandar vários. Dependendo, é legal mandar um. Depende muito, você tem que ver como é que é o perfil do cara. Tem sujeito que você manda vários e ele fala, ó, é esse aqui que eu quero. Então eu falo, ó, eu quero essa parte, e ele te ajuda a resolver o problema. Tem produtor que é o contrário, você manda 2, ele pede mais 4. Ai, não sei ainda. Então, quando o produtor, ou o diretor, ou quem estiver fazendo isso aí, é muito indeciso, é legal você mandar um só. E se ele não gostar, aí você manda outro a partir do feedback dele. Se o seu produtor, diretor, ele é muito decisivo, você pode mandar 10, velho. Você pode falar, pega lá, tipo, 10 minutinhos, faz um tanto, pinta o primeiro, o resto faz só com alterando cor automaticamente e manda. Esse cara vai resolver o problema para você. Então, você economiza aí um pouco de vida e o dinheiro que você calculou de ganho, ele passa a ser mais alinhado com o que você pensou, né? Você não está perdendo horas de trabalho com refazer, porque você pegou processos complicados. E isso tem a ver também com a nossa modelagem high poly, ou seja, se você vai modelando o modelo high poly e você vai aprovando as etapas de modelagem, quando você chegou no final do modelo, ele já está aprovado, você não tem que refazer. Se você faz o modelo inteiro para aprovar, e o cara fala, pensando bem, não era um cachorrinho aqui, era um gato. Dá para transformar? Dá, mas vai ser rápido. Né? Vai ser tranquilo? Não, senão você vai perder horas de trabalho. Então, algumas dessas logísticas de fazer concept art, né, para poder chegar numa ideia um pouco mais consistente, antes de começar a modelar, e fazer um modelo também considerando que ele é concept art, aprovando e definindo cada etapa, vira uma economia de dinheiro e não um gasto de dinheiro. Não são processos a mais, são processos que poupam o refazer caro. Dá para entender isso que eu falei até agora? Tranquilo? Alguma pergunta? Tá. Então, beleza. Eu tenho meu concept, eu estou fazendo imagens que me ajudam a conceber melhor isso e vão me ajudar a definir mais esse espaço. Eu preciso, para poder continuar fazendo o meu trabalho, eu preciso de pesquisa também. Então, quando eu ponho aqui no nosso plano de ensino, de criação de personagens,
preparação para modelagem e concept art, esses dois tópicos aqui a gente chama de pré-produção. Pré-produção não é uma coisa que... Não, eu não sou um cara que gosta de gastar muito em pré-produção. Eu trabalho com produção já tem um tempo na vida, fazendo filme. Porque pré-produção, ele é fácil você expandir demais o tempo de pré-produção, é fácil. E eu explico por quê. Vamos pegar o outro personagem que eu tenho aqui, só porque deixar o vídeo um pouco mais interessante do que só meu áudio, só vira podcast, né? Então vou trocar de imagem só para não virar muito podcast aqui. Deixa eu abrir o outro personagem que eu fiz. Que começa com esse rabisco no caderno, né? Então, esse rabisco aqui virou... Eu acho que eu posso abrir esse aqui em vez de abrir o... Posso abrir o modelo. Eu acho que eu posso abrir o modelo. Não sei se como eu peguei de outro PC, eu não sei se vai ter as texturas, tá, gente? Porque eu puxei de outro modelo e agora eu falei, nossa, será que eu vou pegar a pasta de textura? Acontece, com todo mundo nas melhores famílias. Então, vai virar esse cara aqui, de corpo inteiro. E com escudo, e com perna, né, e tudo isso. Qual que é o lance? Você acha a ideia legal, se você fala assim, nossa, pô, legal, gostei do design, gostei da ideia, gostei do personagem, é fácil você meio que ir direto para a produção, é meio fácil. Você fala assim, cabeça é isso mesmo, né? É isso que eu quero, então você agiliza. O problema é que tem coisas que, principalmente quando você tem uma equipe grande, que elas não alinham diretamente com gosto e vontade e com desejo de fazer, ou com saber o que se quer da coisa. Então é comum, às vezes, a pré-produção expandir demais. Você entrar no campo do e se, né? Nossa, mas e se ele, em vez de ser um cavaleiro medieval, e se ele fosse um açougueiro contemporâneo? E se o jogo, em vez de passar em Belo Horizonte, fosse em Contagem? E se, em vez de Contagem, fosse no Recife? E se, em vez de Recife, sabe? E se esse personagem, em vez de ser baixo e gordo, ele fosse alto e forte? Esse e se é muito comum em produtoras. Muito comum em produtoras. Que é a ideia de que, assim, o conceito é, se você colocar todas as ideias para competir, a melhor ideia vai sobreviver. Então, essa que é a ideia. Assim, eu acho que iria ser mais legal se esse personagem fosse, na verdade, uma menina, né? Aí você, por quê? Por causa disso. Então, é fácil dilatar demais o tempo de pré-produção, tá? É fácil mesmo dilatar o tempo de pré-produção. Eu não gosto muito de dilatar o tempo de pré-produção. Eu separei ela aqui em 2 aulas, mas é bom saber que, dependendo do produto que você está envolvido, às vezes a pré-produção ela é bem maior do que se imagina. Eu vou dar um exemplo de animação, que é a área que eu formei e trabalhei. É comum que o prazo de produção de um filme aprovado seja de 4 anos. Verba e prazo. Geralmente eles usam isso inclusive com marketing. Levou 4 anos para o filme de animação Toy Story ser criado. Cara, todos são. Todos são. A gente precisa zero vantagem. Todos são. Isso é um calendário de produção. Isso é um calendário de produção que você aprova. Você pega lá, você fala quanto tempo você vai gastar em cada etapa, você consegue o green light, e aí você faz isso. Prototipagem de jogo. É comum os caras falarem assim, não, você tem 1 ano para fazer o protótipo. O jogo ficou 3, 4 anos em produção. 1 ano foi protótipo. Né? Nossa, o cara ficou 1 ano prototipando, isso é normal. Isso estava no orçamento. Estava previsto. Isso é pré-produção planejada. Em animação, é 1 ano e meio para fazer pré-produção. É 1 ano e meio de pré-produção. É 1 ano e meio de model sheet, concept, de storyboard, de gravar fala, grava take, apaga take. É 1 ano e meio de pré-produção. Dos 4 anos de produção, é 1 ano e meio para fazer a animação. É 6 meses para fazer pós-produção. É mais 6 meses para fazer edição final, matriz, distribuição, divulgação. Então, é expandido. Infelizmente, a gente está no curso de jogos, a gente não tem esse tempo, então não tem. E a gente acaba tendo que trabalhar, nosso produto é menor, a gente tem que ser um pouco mais ágil, tá?
Mas eu tinha deixado 2 semanas né, de pensamento, de preparação para modelagem e concepção, para ter um pouquinho mais de estudo. Mas a gente não precisa de muita coisa. Graças a Deus, para modelagem high poly, porque eu posso resolver muita coisa aqui dentro do Blender, modelando, posso comprimir o tempo de pré-produção para coisas mais pontuais. Por que eu estou falando isso? Porque no caso desse outro personagem, por exemplo, isso aqui é a minha ideia inicial. Isso aqui é a minha ideia inicial. É um desenho a lápis, de novo. Eu tô fazendo. Tinha aquela personagem, nossa, vou fazer aquela personagem. Pois se isso for virar um jogo, eu preciso de personagens que interajam com ela. Eu tenho algum outro design que conversa entre os meus desenhos. Eu preciso criar um desenho novo. Eu preciso fazer um modelo novo que conversa com esse. Eu já tenho alguma coisa pronta. Então, meio que eu já tinha um desenho pronto, que eu falei, nossa, eu tenho esses 2 desenhos, eu posso usar os 2. Isso me fez ganhar tempo. Em vez de ter que pensar, nossa, como que eu vou criar 2 personagens e ficar com uma pré-produção muito expandida, até fazer 2 desenhos que eu falo, esses 2 personagens eu quero juntar. Eu fui em designs prontos, que eu já tinha, eu falei, vou combinar esses 2, que eu ganhei tempo de pré-produção. Aqui, nesse desenho, eu já coloquei planejamento de modelagem, que é fazer peças separadas, né, em vez de fazer tudo num bloco só. Separar o capacete, a face, o nariz, o meio bigode, a parte né, que fica aqui ao redor dele, né, a camisa como um bloco, o braço como outro, esse tipo de coisa. Né. Então, se a gente pegar aqui, eu consigo segmentar algumas peças desse personagem. Vamos ver que eu mantenho, sobrancelha é um objeto, nariz é um objeto, é um conjunto de vértices, bigode é um conjunto de vértices, a máscara realmente acaba antes do capacete, não tem um crânio no personagem, o capacete tampa a cabeça, né? Isso já foi planejado, diferente da outra personagem que eu meio que resolvi modelando o que eu precisava, né? Esse aqui eu já planejei o que eu precisava modelar antes de começar a modelar. Então isso já foi uma pré-produção também, tipo assim, preciso pensar em como que eu agilizo minha modelagem. Deixa eu fechar isso aqui, eu não preciso dele agora. E eu preciso também alinhar os 2 personagens no mesmo universo, tá? Então, agora começa a fala da pesquisa, né? Então, eu tinha o conceito básico, tipo, nossa, vamos lá, vamos repassar, vamos revisar o conceito básico aqui. Deixa eu revisar o conceito básico com vocês. Nossa, eu vou dar 2 aulas de personagens esse semestre. Eu preciso criar 2 personagens. Holy moly. Exatamente, isso, honesto. Esses 2 personagens que eu estou mostrando são personagens que foram criados pro curso de jogos para servir como exemplo pro curso de jogos. Porque tem personagens que eu fiz e eu não posso mostrar. Tem modelo 3D que eu fiz que eu não posso mostrar. Tá em cláusula de descrição, de sigilo de empresa. Então, o que adianta? Eu vou mostrar e aí depois eu estou sendo processado e me arrancam o couro. Então, Shrek 5, né? Shrek 5, eu fiz o Shrek do Shrek 5. É o ápice da minha carreira. Não, tem algum produto que eu possa citar? Não sei de verdade se eu posso citar, mas grandes empresas, produtos internos que rodam dentro da empresa como material ou de pesquisa ou divulgação, coisas muito institucional que eu fiz. Os trabalhos de high poly que eu fiz, eles foram primordialmente para projetos interativos de empresas grandes que rodam dentro da empresa em visitações dessas empresas. Então, não sei se eu posso falar. Mesmo. O contrato dizia que eu não posso, então eu teria que revisar a cláusula, essas coisas. Que tipo, tudo que eu fiz foi pago, foi bem pago, foi pago um dinheirão danado, mas eu não sei se eu posso falar o que eu fiz. Eu não sei nem se o projeto está rodando, porque eu não tenho nem acesso à empresa lá dentro para ver. Mas vocês estão usando aquele tanto de coisa high poly que eu fiz? Né? Eu não tive nem acesso a isso, acontece. Às vezes também você faz o projeto cancelado, e aí você não pode contar, você não pode usar, projeto cancelado, vetado. Geralmente, o melhor jeito de você falar que trabalha no projeto é pegar os créditos do projeto e falar, então, eu fiz tal coisa,
nesse projeto. Mas dependendo do projeto tem até segredo de tecnologia, então você não pode falar o que você fez. Você tem que falar qual era o seu cargo no projeto. Acontece. Então eu não sei de verdade o que eu posso falar que eu fiz. Então, o fato é, a única garantia que eu tenho que eu posso pegar um personagem, mostrar, revirar ele do avesso, é fazer no curso de jogos. Eu estava com duas disciplinas, a de atuação, né, de animação, e a de personagem. Eu tinha que fazer um exemplo para cada um. Então eles tinham estratégias de design high poly, mas ligeiramente diferente. Então o personagem do bigode, ele era para atuação, ele precisava de ter todo o espaço de controle de rig, de expressão facial e expressão corporal. O personagem da menina medieval, ela era para essa assets de personagens 2. E aí eu pensei assim, não adianta eu fazer dois personagens que não conversam. Aí eu faço um que é todo realista, né? E outro que é todo cartoon, ou então um que é anime, e o outro que é realista. Então isso não seria útil para falar sobre esses processos de pesquisa e de desenvolvimento. Então o que eu fiz foi, como que eu alinho dois personagens, né? Então na escolha do design já tem alguns elementos assim, né? O tipo de solução para olho, o tipo de solução para nariz. Eles partem da mesma lógica, são peças encaixadas, né? E também o tipo de shader e o tipo de sombreamento que a gente vai colocar na coisa. Então, isso é parte da minha pesquisa, tá? Parte da minha pesquisa é o que eu quero de acabamento visual para os personagens na hora que eles estiverem prontos, né? Então, deixa eu pegar aqui e voltar no... Então, eu falei, cara, boneco stop motion, para mim, vai me ajudar a alinhar os dois, né? Primeira coisa é que você sai do espectro de shader convencional, né? Uma coisa que é sempre bom lembrar que se você está fazendo 3D, eu entendo, por exemplo, vamos lá, eu vou fazer esse ping-pong de fala, vou respirar e falar mais devagar. Eu entendo o aluno que chega em Personagens 2, tendo jogado um volume alto de jogos realistas e falando, eu quero aprender a fazer pele realista e anatomia realista. Eu entendo pra caramba. E tá tudo certo. Você pode, se é esse seu interesse, vai fundo. Eu entendo também o cara que só jogou Genshin Impact a vida inteira, é o único jogo que ele jogou na vida, e ele quer fazer anime. Tá tudo bem também. Tá? Parece que eu tenho rancor com Genshin Impact. Não, eu gosto. Eu acho bonito, não. Acho muito doido. Eu entendo muito se alguém tá jogando Genshin Impact e fala, pô, esses designs são muito legais, eu queria fazer uma coisa assim. Entendo pra caramba. É muito belo o jogo, é muito bonito mesmo. E entendo. Então o cara, ele tá vendo aí. E a gente sabe que a gente tem um volume muito grande dessas duas estratégias. De design que puxa pela vertente anime, cel shading, né? E para coisa que puxa pelo anime, realista, pelo realismo total, né? Fotográfico, uma anatomia perfeita. Tem crescido um pouco, jogos que tem um visual com cartoon ocidental puxado para o design que a Pixar faz. Isso tem crescido, vagarosamente, mas tem aparecido jogos assim. Mas alguns anos atrás isso era mais raro. Né? Então, quando eu fiz os exemplos de aula anteriores, né, eu tenho que voltar na minha parte, desculpa, gente. Não sou eu subindo no tijolo, não, pelo amor de Deus. Esse aqui também é modelo high poly. Esse aí tem o processo todo lá já para vocês, então vocês podem assistir esse completo lá. E esse aqui é mais engraçado que esse aqui eu parti desse desenho, eu fiz tudo. Eu só tinha esse desenho e eu fiz tudo. Pode, meio que pode, só que vocês têm que lembrar que várias das soluções que estão no meu personagem, nesse caso, eu meio que já tirei de outros personagens que eu fiz, então, né, eu já fiz tecido antes, então meio que já tenho o tecido pronto, então eu só fui lá e foi tecido. Já tenho pele borrachuda, cartoon pronto, eu já fiz meus shaders, né, então, né, já modelei outro, então assim, vocês entendem, né, tem menos pesquisa nesse aqui, por isso que eu não estou usando ele como pesquisa, porque é roubado. E pode ser roubado também. A gente pode ser meio picareta na coisa. Não tem ninguém vigiando, nem polícia do 3D falando, mas você não fez nenhuma pesquisa para fazer esse personagem? Não, só respeitei o design que a menina mandou. Fui, né? Mandar conta para mim.
Mas quando eu fiz esses exemplos aqui para usar em aula, que são os exemplos que eu usava mais antigos, eu tive que fazer isso aqui também. Isso aqui é outra coisa que eu tinha que mostrar em várias aulas. Eu chego aqui. Vou falar disso tudo, porque isso interfere no nosso pensamento de produção. Vamos lá. Quando eu fiz, se Deus quiser vai aparecer a imagem, quando eu fiz esse personagem, ele é o exemplo anterior aos que eu estou usando desses agora, então eles são mais velhos ainda. Era a tentativa de explicar para a turma que fazia jogos e que estava nessa dicotomia de ou eu faço realismo ou eu faço anime cel shading, falar, olha, também existe o design de cartoon ocidental, que é Pixar, é Disney, sei lá, Ladybug, que é exagero das formas, né, extrapolação das proporções. Isso também é uma possibilidade de design, né? Então, você está no 3D, você não está limitado a realismo e anime, certo? E aí, num outro momento, gente, eu mostrei isso na outra aula, então tá tudo certo. Num outro momento, obviamente, que a gente teve que mostrar aqui. Também é possível fazer pixel art com modelo 3D. O modelo 3D também pode ser a base da pixel art. Você não precisa ficar desenhando pixel por pixel, porque é maluquice. Então, a ideia de algum desses modelos aqui são exemplos de outra fase do como professor de personagens, né? Falando, eu já tenho um exemplo de cartoon Pixar. Vamos dar para eles o exemplo de fazer pixel art, né? A partir de 3D, né? Então, aqui é o modelo 3D, o cenário 3D, e aqui é a pixel art que vem dele. Então, de novo, é um pensamento de shader mesmo. Assim, como que eu faço a coisa com shader? É o mesmo rolê de aula de aí tem um personagem que vai ter expressão, aí tem um personagem que vai ter o act, vai ter o rig todo completo de rosto, vai ter outro personagem que vai estar mais de corpo inteiro e tem o rig de corpo. Dá para entender que é o mesmo plano de ensino em várias etapas da minha vida, né? E também as gambiarras de renda que a gente faz. Né? Tudo bem. E aqui, de novo, né, eu fiz vários de pixel art porque eu estava trabalhando com pixel art para fazer jogo, né? E eu estava fazendo isso, então eu estava muito alinhado com esse tipo de acabamento. Tá? Então, foi fácil fazer vários exemplos de acabamento de pixel a partir de modelo 3D. Né? Aí a mesma coisa. Tipo, eu quero fazer personagem, de onde é que vai vir o design, né? Quais são os desenhos que eu tenho para partir de princípio e tudo mais. Né? Ou como, né, no caso de fanart, né? Como é que você traduz a fanart de alguém em 3D e em pixel art. Né? Mas vamos subir aqui. Esse aqui já são nossos. E no caso desses aqui, o meu alinhamento, eu falei, cara, eu também posso partir do mesmo princípio que a animação de boneco real, stop motion, parte. Que em vez de ser pele, pode ser látex, pode ser massinha, né? Pode ser madeira, o boneco pode ser de madeira. Quer ver um exemplo? Como esse vídeo não é monetizado, não tem problema se o YouTube me der uma porrada. Mas isso eu consigo fazer nas aulas ao vivo, eu não consigo fazer nas aulas síncronas. Que é tocar um vídeo e falar assim, gente, vamos assistir isso aqui rapidinho, pra vocês terem uma referência. Isso eu consigo fazer nas aulas ao vivo. E eu quero mostrar, eu acho que eu vou ter isso na minha biblioteca. Assim, eu assisti mais tarde. Biblioteca. E eu acho que eu tenho uma seção que é vídeos que eu gostei. Não é isso? Vídeo, esse aqui, ó. Idade. Som. Só Deus sabe como é que vai ficar isso aqui. Também a projeção, Deus abençoe que vai dar para ver alguma coisa. Depois vocês podem assistir esse filme inteiro, por conta própria, eu não vou passar ele inteiro, eu só quero usar ele como base para... Então, esses são bonecos de madeira, feitos de madeira. E essa é uma sequência de ação
como bonecos feitos de madeira, animados com arame. Eu acho o acabamento desse pinta um negócio meio bom como referência, né? Nossa, que coisa. Assim, porque ele tá fazendo de madeira, tá levando em conta tudo que faz parte do traço de madeira. Então, é muito bem, mas a estrutura vai muito legal, né? E o objetivo deles era bem simples, era fazer ponta a ponta, você coisa de ação inspirada nas coisas de ação que você encontra em desenho animado também. Tem muito dinâmico de câmera, abusa muito. Tem um modelo hypado pra você isso. Então, né? Não quero gastar o tempo de você só. Gente, aula de filme, assistir o filme. Não pode. Então, o que isso afeta a minha pesquisa de conteúdo? Tá? Isso afeta como que eu vou ter imagens que são imagens que vão me ajudar a pensar soluções de design e soluções de shader. Então, esse é um tipo de pesquisa de imagem que vocês podem incluir no trabalho de vocês. Qual tipo de acabamento que vocês estão interessados? Esse acabamento não necessariamente tem que vir de um jogo, tá? Não é necessário que venha, mas pode. Eu não tenho problema nenhum se vocês trouxerem imagens de jogos que eu queria fazer com esse acabamento. Mas essa é parte da pesquisa que a gente vai fazer na sexta-feira. A gente vai montar uma pasta de referência, né? A gente vai montar nosso plano de trabalho do semestre na sexta-feira e vocês podem trazer imagens de coisas que vocês gostam, ou vocês podem pesquisar na aula para a gente montar o que é o seu plano de trabalho visual. Eu quero fazer realmente inspirado num jogo específico, tá tudo bem, não tem problema. Só lembrando que, porque a gente está usando modelos high poly, o cel shading está um pouco fora do que a gente vai fazer. Então eu estou cortando o cel shading. Porque a gente não consegue fazer muito uso dos mapas de relevo. Então eu estou preferindo que a gente realmente faça coisas que tenham granulação, textura, né, que a gente possa realmente trabalhar com esses elementos. Cel shading, gente, é uma coisa que é tão comum já em jogos que a gente até esquece, que às vezes a pessoa não sabe que é o cel shading. Não, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar, pô, gente. Cel shading é você achatar as cores do seu render 3D, simulando a pintura de acetato, que era usada em animação antes da computação. Antigamente, a animação ela era pintada em acetato, que é um papel transparente. Então, ela é pintada num papel transparente, com cor chapada, porque é muito difícil você pintar vários desenhos em folha transparente com sombreamento, né? Então, era feito com umas folhas transparentes, cor chapada, colocando em cima. Então, para simular esse acabamento, a gente chama de cel shading. Cel é essa película plástica. Pois é, por isso que eu falei, deixa eu responder. Eu acho que é a mesma... Para você faz igual você usa no cel shading, que é tipo, ressaltar a arte do personagem. Você ressaltar o que do personagem? Tipo, igual com outline. Isso. Para pintar o acetato, o que a gente fazia? A gente desenhava, eu estudei na época que a gente tinha acetato, gente, ainda era tecnologia viável. Eu fiz animação em 96. Mas aí você pintava a linha preta de um lado do papel transparente, para colorir você virava ele da vez. Virava a cor por trás. Então a linha preta era a sua guia para você desenhar as cores. Fazer sem contorno era muito difícil. Porque você tinha que fazer o quê? Cada linha tinha que ser colorida para você poder virar e preencher. Então, a linha de um lado e o preenchimento do outro. Então, o outline é de um lado da folha. Se eu tirar, fica muito ruim se é assim.
Vai ter um reflexo em algum lugar, mas eu ficar preocupado com isso, não dá não. Mas aí o outline, né, que é a linha externa, é isso, é o cara marcando para transparente o formato do desenho, né, que é aqui, né, a linha preta, virando e pintando a cor do outro lado. O que é tipo fazer PlayStation? The Cat Lady? Acho que não. Acho que... Tá. Vamos explicar então uma coisa que eu acho que é importante para a pesquisa de vocês. A pergunta dele é muito boa. Aliás, as perguntas têm sido muito boas. Eu tenho gostado que vocês tenham mandado perguntas. Deixa eu ver, a pergunta dele é boa. Ele está falando sobre alguns filtros que jogam uma coisa retrô sobre o modelo. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. A gente está na faculdade, a gente está fazendo um processo de estudo para a formação profissional. E aí, a gente tem que levar em conta qual que é a indústria atual contratante, tá? Ou seja, as empresas que contratam, empresas que estão pagando salário e chamando profissionais. Essas empresas, a gente vai ter as empresas que têm um formato indie, formato de coisa mais simplificada, que é o primeiro e segundo período, vocês vendo o low poly. Então, nesse momento, a gente está fazendo tudo que é viável para a produção disso. Os modelos que remetem aos anos 90, eles estão dentro dessa faixa. Então, vocês já estudaram isso. Quando a gente vai para Assets 2 e para Personagens 2, a gente está flertando com o AAA. Vocês, objetivamente, talvez não consigam atingir a qualidade de AAA nesse semestre. Eu gostaria, óbvio que eu queria que saísse só personagem muito, muito excelente aqui, para eu falar, né, no meu lado, falar eu sou um ótimo professor e todo mundo aprendeu magicamente. Mas não é assim, isso depende muito do tempo que cada um tem, o talento que cada um tem. Quando eu falo talento é a curiosidade natural, tá, de pesquisar um assunto. Às vezes o cara ele não tem curiosidade em pesquisar sobre assunto, por exemplo, de escultura. Então ele não vai chegar em certas respostas e um cara que tem essa curiosidade natural ele vai achar, né? E eventualmente também tem um cara que tem facilidade porque ele tem um histórico de viver na casa de artista, sei lá, né? Ele consumia isso culturalmente, enfim. Então, eu não tenho como garantir que vão sair personagens com qualidade de AAA. Nem vocês têm. Mas é o que a gente está flertando. Nessa matéria, a gente está flertando com altas definições, né? Com detalhe grande, com close extremo, né? Com shaders que trazem mais informação, ainda que põe mais camada de detalhe. Então, coisas que vão simplificar e eliminar esse detalhamento, a gente já viu no primeiro e no segundo período. Agora, o que você pode acrescentar de camada de informação? O que mais você pode trazer para o personagem, né? Então, quando eu penso, por exemplo, deixa eu dar um exemplo disso aqui, ó. Isso aqui é feito com clay, massinha, tá? E clay tem um negócio muito interessante. Quando você pressiona a massinha, sua digital fica lá. Sua digital fica marcando a superfície. Eu vi essa imagem hoje. Que curioso. Legal. E aí, quando eu fiz o shader para esses personagens, eu fiz um shader que tem a textura de digital animada. Então, meu personagem, se a pessoa estiver na tela 4K e pegar o vídeo 4K, eu tenho que fazer um com zoom para ficar mais visível. Ele vai ver o quê? A digital mudando frame a frame, como se eu estivesse apertando o bonequinho. Nas partes que são clay. É esse tipo de informação que a gente está flertando. Por exemplo, se você vai fazer um personagem aqui de madeira, você vai tentar fazer com que pareça que ele foi cavado na madeira. Se você está fazendo um personagem que é realista, é manchinha, onde que o sangue circula, é poro. É esse tipo de detalhamento que a gente está procurando. O cabelo, quando a gente vai falar de cabelo, a gente vai falar do plane, né? Como que você pode fazer tanto o shader para ele brilhar legal, como você pode fazer, tipo,
a pintura do fio de cabelo para ficar como sentido. Então ele está flertando com essas coisas. Quer dizer que vai ficar bom? Não tem nenhuma garantia, mas é o tipo de conhecimento que a gente está plantando em vocês para quem quiser desenvolver uma carreira no AAA, não sair da PUC sem saber para onde é que vai. Nossa, mas eu queria ter feito AAA, fiquei só fazendo low poly, jogo que parecia PlayStation 1, né? Então a gente meio que dá uma forçada para que vocês façam coisa mais elaborada nesse sentido. E aí, voltando para a minha pesquisa aqui, ó, a minha pesquisa vai incluir os personagens de stop motion, né? Então, vai incluir os personagens de stop motion, que os concepts, já chego nisso aqui, né? As pinturas de personagens de stop motion, e eu fiz uma pesquisa das tecnologias que a gente tem hoje em dia para fazer stop motion. Então, uma coisa que acontece hoje em dia em stop motion, que é o exemplo do Paranorma, né? No Paranorma, eles não usam nem látex, nem clay. Deixa eu dar um exemplo de... Tá no Netflix, então talvez vocês consigam ver agora. Talvez vocês tenham visto quando criança, vai saber. Tem um filme que chama Fuga das Galinhas. Aquela superfície da Fuga das Galinhas é para parecer massinha, mas aquilo não é feito de massinha, aquilo é feito de látex. Eu tive a sorte de ter aula com um cara que trabalhou nesse filme. E ele trouxe o bonequinho, eu peguei o bonequinho da galinha na mão, assim. Tem uma foto com os bonequinhos desse estúdio. Chama Aardman esse estúdio. É o estúdio que fez essas boquinhas também. E aí a gente viu que era a estrutura das coisas feita com espuma, látex. E aí, hoje em dia, a gente tem outra tecnologia que entrou no lugar desse látex, que é a impressora 3D. Então, no Paranorma, por exemplo, a cara... Paranorma isso é um frame desse filme, do Paranorma. Não sei se vocês já viram esse filme. A cara ela é impressa em 3D, eles trocam a cabeça do personagem, trocam o rosto do personagem. Então é uma série de impressões 3D que eles vão trocando. Então é uma resina, né, uma resina plástica. Então se eu vou fazer um shader para fingir que é stop motion, eu não tenho que fazer um shader de pele, eu tenho que fazer um shader de resina plástica. E é realismo do mesmo jeito, só que é o realismo da resina plástica, não é o realismo da pele. Né? Então quando eu falo assim, não, você pode usar boneco de madeira, claro que pode, é o realismo da madeira como boneco. Não é o realismo da pele, mas ainda é assim. Isso, de novo, eu não estou falando para vocês fazerem bonecos de madeira, pelo amor de Deus. A gente fala isso aí, daqui a pouco tem um jogo todo de madeira. Só façam se fizer sentido pro trabalho que vocês estão construindo. Mas é essa a ideia. Então, eu tenho que pesquisar o tipo de shader que eu quero fazer, o tipo de acabamento que eu quero fazer como parte da minha referência. E a outra pesquisa é a pesquisa de conteúdo. Porque quando eu desenho meus bonequinhos ali, né, eu vou lá e desenho o meu bonequinho, é tipo, é legal, os cavaleiros tinham uma coisa assim, né, tinha, não tinha. Tinha um capacete de metal, era metal, né, vamos desenhar e tal. Né, eles também tinham bigode, né, vamos desenhar um bigode. Você tá desenhando só porque é legal, você às vezes nem tá pensando, o pessoal só assim, às vezes tá no telefone, faço demais, tô no telefone e tô desenhando. Aí o que sai é o que saiu. E aí, não, peraí, mas se eu fazer um cavaleiro, né, medieval, é medieval de qual época? De quando? E como é que eu faço os props e as roupas dele? De onde é que eu tiro isso? E aí, parte da pesquisa que tem que ser feita é a pesquisa de conteúdo. Então, eu pesquisei para fazer esses dois personagens como é que eram as vestimentas para arrematar o design. Como que elas funcionavam, qual o detalhe que eu podia fazer. Então, quando eu tenho, por exemplo, na armadura, a fivela que fecha aqui, eu pesquisei para ver que existia isso. Né? Isso era uma parte da tecnologia da coisa. Quando eu modelei o escudo do personagem, né, o cavaleiro ali, deixa eu abrir ele de novo. Deixa eu vir aqui, Knight, Clay. Deixa eu pegar o escudo dele. O escudo dele tem essa proteção interna, né? Que existe de verdade nos escudos, né? Tipo, existe, isso aqui é cavado para frente, né? Quando você pegar, tem espaço para a mão, né? Tem espaço para afundar. E eu pesquisei, por exemplo, o tipo de fivela, o tipo de cinto, o tipo de sapato, né? O tipo de calçamento. Então,
Então, tudo que eu fiz aqui no personagem, deixa eu dar um foco aqui, né? Ou seja, todo o design de como que amarra, como que prende, né? Por onde que passa as tiras de couro, o negócio, onde que é costura, tudo isso foi pesquisado, na verdade. Ou seja, eu fui atrás de imagens. E eu procurei um negócio que é um pouco mais difícil, mas é a pesquisa que eu fiz. Eu fui atrás de fotos dessas roupas em museus e atrás de ilustrações que eram da época, que eram ilustrações contemporâneas das roupas que eu queria fazer, porque elas provavelmente iam ser mais aproximadas do que pegar um desenho de um cara que ama muito medieval e está desenhando medieval. Eu não sei se esse cara está sendo preciso historicamente, mas se eu peguei uma imagem de um cara que estava vendo um cavaleiro e desenhando, né, a chance desse cara acertar é muito alta. Ele estava vendo o cara vestido na frente dele. Ele sabia o que era culturalmente. Então, você descobre algumas informações interessantes sobre o processo. Aquela coisa do joelho que eu fiz é exatamente essa daqui, ó. Exatamente essa peça aqui, ó. Então, como que a lança era. Então, foi foto de museu. Eu não salvei todas essas imagens, não. Que era imagem demais. E, no final das contas, eu tinha que pegar as imagens que eu poderia pontuar melhor na aula, né? Aqui, esse é o Paranorma. Quem não conhece o Paranorma, esse é o Paranorma. Isso é impressão 3D, né? Isso é impressão 3D também, mas tem látex também nesses personagens. Isso é, acho que Piratas Inspirados, o nome do filme em português. Eu gosto mais do título original, que é Piratas numa Aventura com Cientistas. Adoro esse nome. Piratas numa Aventura com Cientistas, que é uma série de livros. E tem uma série de livros, né? Que é uma série de livros que chama Piratas, e cada livro é em uma aventura com arqueólogos, uma aventura com... Tem uma série de livros. Pois é, de novo, todas essas coisas que eu tô falando, né, quando você fala assim, pô, mas tem esse filme, e você sabe até a trivia do filme, é porque eu fiz a pesquisa. Isso vem da pesquisa. Eu assim, nossa, por exemplo, eu pesquisei, eu fiz uma aula, na verdade, na minha pesquisa, antes de fazer espada. Gente, eu não sei fazer design de espada. E não tô achando espada, essas imagens legal. E aí tinha um cara dando uma aula de como que faz espada, como faz design de espada. Da época mesmo, né? Então, como que as espadas eram e quais eram os padrões que naquela época eles usavam para definir as proporções de espada. Eu assisti essa aula. Assisti para falar assim, não, a espada que eu desenhei tá ótima, ela não tá fora. Eu dei uma super sorte, mas isso é parte do que a gente fala sobre pesquisa de referência. O que eu quero, na verdade, nessa pesquisa de referência, o que eu estou esperando de vocês nessa pesquisa de referência, é que vocês tenham um conjunto de imagens que embasem o que vocês estão definindo como modelagem. Você fez um capacete de motoqueiro, mas você nem nunca viu um capacete de motoqueiro, tem nenhuma foto de capacete de motoqueiro. Você nem tem um capacete de motoqueiro na sua casa. Então, como que eu sei que aquele capacete está correto? Eu não sei como é que é capacete de motoqueiro. Então, traga uma imagem disso. Uma pergunta só em relação a trabalhar, modelo que você mostrou, as pesquisas que você fazia, você contava com hora trabalhada também? Sim. Os personagens que eu fiz, eu não medi as horas todas, mas por onde dá pra tirar dessa bonequinha aqui. Dessa personagem aqui, deve dar pra tirar as horas, porque essa no YouTube eu deixei a playlist com todos os vídeos sem acelerar e sem corte, de tudo que eu fiz do processo de modelagem dela. Então, o que eu não tenho lá, porque de novo, não era parte da ementa nem da disciplina. Eu fazendo cenário, né, isso não era parte, então eu pegando uns assets e combinando, isso aí não está contabilizado. Mas eu gravei todos os vídeos e eu fiz uma série com 100 vídeos de eu fazendo o personagem completo. Por isso que eu trago esses personagens, assim, porque eu nunca fiz isso tão objetivamente quanto nesse caso. Assim, eu tinha uma rotina que todo sábado eu gravava para a turma de personagens, eu trabalhando em cima de um personagem com todos os erros. Eu fiz 2 cabeças diferentes, fiz um monte de coisa. Então, assim, tem as medidas de horas. É complicado porque, assim, eu
Eu sei que eu consigo fazer em 20 horas um personagem completo. Eu sei que eu consigo fazer porque eu já fiz. Mas depende muito do que eu tenho de pesquisa antes. Então, às vezes, não, eu pesquisei, às vezes, por 2, 3 horas, uma pesquisa bem consistente, eu tinha um concept muito pronto já. E eu sei que eu consigo fazer em torno de 20 horas a parte de produção do personagem. Não tem nada até o personagem finalizado. Né? Tô considerando render, essas coisas, porque isso é outra etapa, tá, gente? O personagem finalizado é o personagem que você pode mandar para outro produto, tá? Eu sei que eu consigo fazer em torno de 20 horas. Mas eu não posso falar que leva 20 horas para fazer. Porque isso são exemplos de personagem que eu tenho que levaram 20 horas. E que eu falo, tá, esse levou 20 horas. Então aquela menina do cabelo vermelho, né, com o penteado da Leia, aquela personagem que levou 20 horas para ser feita. E eu acho que eu devia ter gastado 30. Eu acho que eu tinha gastado mais 10 horas na calça e na mochila. Eu acho que eu tinha que ter gasto. Não gosto do resultado delas, eu acho que mais 10 horas naquele trabalho é fazer bem. Mas quer dizer que, se eu estou ganhando, vamos pôr, 100 euros por hora, quanto custou esse personagem para ser feito? Né? Se forem 30 horas, né? Então, eu tenho que pôr um zero aqui, não é isso? É assim que faz a conta? 3.000 euros para fazer um personagem. Euros, tá? Mas, onde que você vai conseguir isso? No coadjuvante, no NPC? No NPC talvez você não consiga, porque também isso acontece em produção. Se você é contratado para fazer uma peça que ela é o coração do que está sendo feito, você vai ter essa hora mais cara, porque você tem uma responsabilidade mais alta. Às vezes você está fazendo um NPC, o cara não vai te pagar esse valor inteiro, né? Vamos traduzir isso para o Brasil, né? R$100 por hora no Brasil, que é uma hora que é possível de atingir dependendo da empresa, né? R$100 por hora seria R$3.000, que não é ruim. Porque se a gente pensar 30 horas de modelagem, se você trabalha 8 horas por dia no modelo... Então, se você falar, não, peraí, eu não vou gastar só 30 horas, vamos colocar que as coisas de pesquisa, ninguém está te falando... Porque esse é uma parte do problema. Ninguém está te pagando para fazer a pesquisa. É você que está tirando da sua verba. Entendeu? Não, assim, você faz o personagem para mim? Ele tá falando, olha, vou te dar R$3.000, 100 é para pesquisa, 200 é para cafezinho, 4 é para ônibus. Eles vão segmentar o orçamento de acordo com o seu processo de trabalho. Eles vão falar assim, olha, eu preciso do modelo em FBX.blend, OBJ, eu preciso da textura no formato 4096, PNG, eu preciso TGA, eu preciso dele nesse servidor, eu preciso que você dê upload até tal dia. Ele vai te dar essas medidas. Ele não vai falar assim, pesquisa aí e tal, não. Ele vai te dar, às vezes, um concept. E o concept é que seja o que Deus quiser, porque se a gente der no Model Sheet, ótimo, mas Model Sheet a gente fala na próxima aula, né? Hoje não dá tempo de falar Model Sheet. Mas eles podem te dar um design mais definido, mas talvez eles vão te dar exatamente... Isso já aconteceu comigo, né? Às vezes eles te dão um desenho que é isso aqui, ó. E vão perguntar para você, se você consegue fazer o personagem em 3D a partir dessa imagem? Aí você fala sim ou não, de acordo com a sua vida, que eu não sei, né? Mas vamos supor que você consegue, que você... Se você não sabe, pelo menos você acha. Não, eu não consigo. Na verdade, eu comecei a trabalhar assim. O meu primeiro trabalho de animação foi em 1998. Meu primeiro trabalho de animação. O cara falou assim, então eu preciso fazer 42 animações em um mês. Você consegue? Eu falei, claro. Né? Então, né, nós. E eu nunca tinha feito animação na vida. Eu tinha que começar em algum lugar. E eu consegui fazer em 3 semanas as 42. Foi muito doido. Ninguém precisa saber. Os caras... Quem pagou não precisa saber, não. Mas porque tinha uma série de coisas no processo que tornaram possível. Né? Tinha o planejamento que eu fiz, o tipo de técnica que foi usado, o fato que eu fazia a animação, eu não era responsável pela criação dos designs. Então eu pegava os bonecos e animava os bonecos. Eu montava, eu rigava e animava os bonecos. E era animação de recorte 2D, então era um negócio bem baratinho, bem rápido de fazer. Mas
É isso. Então, se você, eu quero fazer, então eu quero que faça. O tempo que você precisa pesquisar, a informação que você precisa buscar aqui para finalizar o modelo, é você que vai falar, não, peraí, eu não sei fazer roupa, eu vou precisar de uma roupa. Ótima pergunta, porque isso já me fala qual que é o nosso exercício. O exercício que vocês podem fazer de agora para a próxima aula, ou vocês podem fazer na próxima aula, não tem problema, tá? Que a primeira parte do exercício é você pegar 5 imagens de resultados que você gostaria de ter no seu portfólio. 5 imagens. O que você gostaria de ter no seu portfólio? O que você gostaria de apresentar no seu portfólio? E aí, tipo assim, não importa mesmo. Vocês sabem as métricas que eu estou colocando na disciplina, né, de coisas que são detalhadas, que não são... Mas, mesmo nesse caso, eu não impediria você de pegar, por exemplo, o design de anime ou uma imagem do Genshin Impact. Não, mas eu realmente amo isso e eu quero isso. Tudo bem. A gente pode traduzir isso depois numa pesquisa de, tá, como é que eu faço esse design, mas com volume, sombra, textura e tudo mais. Mas 5 resultados que você gostaria de ter no seu portfólio. Isso é importante. Você está em grupo de TI? Isso é mais importante para quem está em grupo de TI do que quem está avulso na vida. Quem está avulso na vida, cara, você está feliz, você não tem que lidar com o grupo, você vai escolher seu design, você vai controlar ele, ninguém vai falar nada, tudo bem, tá ótimo. Trabalho em equipe é sempre um inferno, né? Trabalho em equipe é sempre o outro e o outro é o inferno, vocês conhecem isso, né? O inferno são os outros. É porque aí você fala, nossa senhora, eu queria tanto fazer um jogo de corrida e todo mundo quer fazer jogo de pôquer no meu grupo. E eu sou o único que quer fazer jogo de corrida. Ah, eu queria falar sobre aves raras do Brasil, mas meu grupo inteiro quer falar só de putaria. Acontece, é a vida. Mas, se você tiver 5 resultados que você gostaria de ter no seu portfólio, e você sentar com o seu grupo e ver os resultados que todo mundo gostaria, se vocês acharem um ponto comum, a gente já tem uma direção de arte. Se tiver um design que você gostaria de ter no portfólio, que ela queria, que ele gostaria, hoje tem 4 que tem um tipo de acabamento que já tem uma direção de arte nascendo aí, entendeu? E aí já fala, não, peraí. Mesma coisa, se nessas imagens inclui, por exemplo, às vezes você não percebe, mas você está incluindo época, estilo de moda. Então, por exemplo, teve um grupo no São Gabriel que eu pedi isso e eles tiveram uma aula a mais que vocês, porque foi antes de eu perder a voz. Então, eles tiveram já o exercício, né? Eles trouxeram, e aconteceu nesse grupo, de vários deles quererem um design puxando para anime e medieval. Então, os 2 que estão do grupo, sei lá, um grupo de 6 ou 8 pessoas, sei lá, a maioria do grupo já está do lado. Então, você tem que conversar com esses 2 e falar assim, olha, é meio que voto ganho já. Tem essa tropa de gente que quer fazer anime medieval. E vocês 2 são os caras que querem fazer futebol. Então, meio que vocês perderam, cara. Né? Acontece. Né? Vocês só trouxeram imagens de futebol. Né? Não foi o caso. No caso, um deles trouxe designs de monstros. E a gente falou, opa, seja lá qual for o jogo que vocês forem fazer, tem monstro. Porque esse cara vai fazer monstro. Porque é o que ele quer fazer. Então, a gente pegou essas imagens para direcionar o design do jogo. Pelas costas de TI. O professor de TI que se vire. Mas por quê? Eu preciso dessa produção prática. E eu preciso que ela tenha direção de arte. Eu preciso que ela esteja alinhada com as pessoas. Eu preciso que as pessoas estejam motivadas o mais tempo possível. E se ela está sofrendo uma coisa, mas que é do interesse dela, e ela desistir, de novo, a culpa é dela, ela que escolheu, não fui eu que escolhi, não foi o grupo que escolheu, foi ela que falou, oh, mas eu queria fazer isso. E eu vou falar com vocês, você só quer fazer uma coisa até você começar a fazer ela, depois você não quer mais. Porque dá trabalho, demora, é lento, é moroso. A coisa fica feia por muito tempo antes de ficar bonita. Então até metade do semestre, não, mas tá horroroso. Ah, mesmo, eu sei. Demora a polir uma peça, deixar ela massa.
Então, para eu poder falar, segura as pontas, você vai chegar onde você quer, ou então você vai chegar a tantos por cento de onde você quer, é mais fácil se for uma coisa do seu interesse. Então, isso aí, vocês podem se preparar para a próxima aula. De novo, se não trouxer as imagens, vocês podem precisá-la na própria aula da sexta-feira. Lembrando também que na sexta-feira a gente vai arrematar a teoria do que eu estou falando aqui com o Model Sheet. O resto da aula é aula prática para montar a pasta de referência. É pegar as imagens e ver o que a gente precisa achar de anatomia, que é uma pesquisa que é importante fazer. Quando eu desenho as perninhas do meu boneco, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo a anatomia dele. A estrutura lógica de funcionamento de um personagem é a anatomia dele. Então, como que o mecanismo de um robô mexe é a anatomia dele. Não é só de, vou colocar as peças lá e seja o que Deus quiser, igual Transformers, né? Põe as peças lá e seja o que Deus quiser. Né? A gente vai ter a logística da coisa. Né? Então, você vai ter essa preocupação na próxima aula. Tipo, não, peraí. O que falta de figurino, por exemplo? Que tipo de roupa vocês estão fazendo? Porque isso envolve, por exemplo, a época. Você está vendo um jogo dos anos 90, então você tem pesquisa de figurinos dos anos 90, né? Mas pode ter roupa dos anos 80 também, porque pode ter gente que é velha e que aprendeu a se vestir nos anos 70, né? É uma coisa que a gente tem que pensar numa direção de arte. Tem um personagem idoso nos anos 90. Ele não vai usar a moda dos anos 90, ele vai usar a moda de quando ele tinha decisões de gosto que definiu a personalidade dele. Ele vai usar, às vezes, uma roupa que tem um visual fora da época dele, né? Que isso acontece, né? A gente, se você for hoje na PUC, né? Eu hoje estou de camiseta e tal, mas você vai, por exemplo, no 15º andar, né? Você vai ter a coordenação. Você vai ver os caras tudo camisa de botão, blusa por dentro da calça, tudo vestido como, né? Com uma certa formalidade, por causa do contexto deles. Você vai para a sala dos alunos de jogos, eles estão casual porque eles estão ali. Eles não têm compromissos profissionais ali. Eles estão aprendendo coisas. Pode vir com camiseta, com moletom, não tem problema. Então, se eu for criar um personagem, isso entra na minha pesquisa de referência. Quais são os figurinos que essas pessoas usam? Qual que é o guarda-roupa dessas pessoas? Né? O que elas vão usar? O que representa a posição hierárquica dela, a condição social dela, né? O gosto dela ou as crenças dela. Porque se eu... E eu tenho aqui na minha bolsa para provar, né? Se eu estou dando aula e eu estou usando no pulso, né, um crucifixo, né? Eu vou arrebentar só porque eu quero colocar ele, né? Pô, se é crucifixo, dificilmente diferente é protestante. Assim, protestante ele vai meio que na direção oposta de usar a imagem como forma de idolatria. Então, provavelmente eu sou católico, porque eu estou usando um crucifixo. Isso está falando sobre minha crença. Eu escolhi um símbolo e eu coloquei ele no meu corpo. Por que eu coloquei? Porque eu acredito que vai me proteger, porque eu achei bonito, mas eu não vou colocar um crucifixo, né, se eu sou, por exemplo, Hare Krishna, por exemplo. Talvez não seja uma escolha. Talvez eu coloque, não chega a ser uma ofensa para o Hare Krishna, talvez não seja a escolha. Então, se eu sou budista, talvez eu não coloque um crucifixo. Então, de novo, o figurino não traz essas informações. Então, essa é uma pesquisa que a gente tem que fazer. Anatomia, que é o corpo, formato de corpo, musculatura, dinâmica. Figurino, que vai falar tanto sobre classe social. Por exemplo, eu estou usando uma roupa que é cara. Isso aqui não é caro, isso aqui é promoção, né? Mas, por exemplo, é um personagem de anime, que é de uma série de animação, que é Sakura Card Captors. Então, isso diz alguma coisa sobre a minha vida. Por que eu tenho uma camisa de um anime de garota mágica dos anos 90? Porque eu vi isso nos anos 90 e cresci gostando, porque minha esposa viu e comprou para mim de presente, porque eu sou um fã de anime atual e eu sou um otaku, não sei. Mas, de novo, se eu estou representando um personagem que ele é otaku, a escolha da camiseta que traz o gosto dele facilita, né? Ou seja, vai adiantar a narrativa. E aí é um pouco disso que eu estou falando. Se eu pego uma roupa que é cara e põe no personagem, eu estou adiantando a narrativa de que ele tem dinheiro. Se eu pego uma roupa fodida, rasgada, desleixada, eu estou adiantando a narrativa sobre eles. E eu vou falar com vocês. Vocês estão fazendo isso exatamente agora com as roupas que vocês escolheram para vir hoje na PUC. Olhando para vocês estão falando quem são
vocês com a roupa que vocês estão vestindo. Inacreditavelmente, vocês estão me dando BO de vocês, com o figurino de vocês. Porque acontece, a gente não percebe, mas isso acontece. Né? Nosso amigo ali, ó, ele tem 1, 2, 3 colares e um fone de ouvido. Né? A estampa dele é um bodezinho, não consigo ver. Né? Então, eu posso rastrear, por exemplo, a blusa dele tem um símbolo, eu posso rastrear se é uma marca, né? Ali tem um símbolo também, é uma marca, é um time, é um quadrinho, é uma coisa referente, porque a blusa dele é essa estampa de vários quadrinhos. Ele comprou porque ele achou legal, ele comprou porque ele gosta do quadrinho, ele é fã ou ele não sabe. Ou seja, a gente começa a perceber pelos figurinos da gente, né, a pessoa está usando um relógio de pulso que não é um smartphone, que é só um relógio. A pessoa está usando um relógio que é um smartphone. Então, isso vai me dar uma noção sobre condição financeira, sobre o espaço. Um relógio desse aí deve estar uns R$240 no mercado oficial. Se ele comprou no mercado oficial, ele tem uma condição financeira. Mas se ele comprou naquele mercado alternativo, né, então talvez a condição financeira seja outra. Mas, de novo, ele é de uma condição financeira trazendo um elemento que visualmente é criado de lado para outra. Então existe uma relação de classe aí. Eu estou numa classe, tem outra classe ali que está um pouco acima. Eu quero parecer dessa classe, eu quero ascender para essa classe, eu quero... Não, tudo que a gente põe no figurino narra um pouco sobre a gente. Né? A escolha que... Por que eu escolhi uma blusa em vez da outra? Porque as outras estavam sujas? Porque eu queria estar... Hoje é um dia importante para mim, não é um dia importante para mim. Né? Então tudo isso define bastante o que a gente faz. E isso tem que estar na nossa pesquisa. Ou seja, você está fazendo um personagem, qual que é o figurino que ele está usando no momento que o jogo está acontecendo? Né? Que roupa que ele escolheu naquele dia? Então, a gente tem essa pesquisa também. E a pesquisa final seria a pesquisa dos acessórios. Né? Quais são as ferramentas que a pessoa usa, o que carregam com ela. Porque se você, por exemplo, é uma pessoa atualmente, todo mundo tem um celular. Isso é a ferramenta, isso é o prop de todo mundo hoje em dia. Só a pessoa que não tem celular está falando muito sobre ela. Né? Eu sou professor. Né? Eu tenho uma mochila com 1 milhão de acessórios. Tem cachecol, eu tô doente, tô com a voz ruim, então eu tô carregando cachecol para poder... Aí, pô, mas nesse calor, mas eu fico na rua até de noite. Então, assim, os acessórios também vão falar muito sobre a gente. Né? E o próprio jeito de manipular eles, né? O que eu consigo fazer porque eu tô com eles. Beleza? Tranquilo? Ó, é isso. Vocês estão liberados. Eu vou interromper a gravação aqui, vou subir ela, depois coloco ela lá para vocês no nosso Canvas, né? E na sexta-feira a gente vê a coisa da pesquisa e montar nossa pasta para na próxima semana já começar a modelar.